Olá! Você já ouviu falar no funil da FIV? Meu nome é Lauren, eu sou embriologista e hoje eu vou te explicar um pouquinho sobre como funciona esse processo. O funil da FIV nada mais é do que um processo normal que ocorre durante o processo de fertilização in vitro, onde o número inicial que a gente tem de óvulos vai diminuindo durante esse processo até a gente chegar no número final de embriões. Para explicar como isso acontece, eu vou dar um exemplo mais numérico. Uma paciente, durante o estímulo para fazer a fertilização in vitro, tem um número X de folículos durante o processo da estimulação. No dia da punção, a gente vai fazer a retirada desses óvulos que estão dentro desses folículos. A gente sabe que nem todos os folículos vão ter óvulos dentro, então existe uma taxa de cerca de 80 a 90% de recuperação de óvulos na punção. Ou seja, se uma paciente tem ali entre 12 e 13 folículos, o esperado é que a gente consiga captar cerca de 10 óvulos na punção dessa paciente. Então, na coleta, esse vai ser o nosso número inicial, 10 óvulos. Porém, no procedimento de fertilização in vitro, a gente precisa que esses óvulos sejam maduros e sejam aptos para serem utilizados. E a taxa de óvulos maduros que a gente tem é cerca de 80% dos óvulos coletados. Ou seja, se a gente conseguiu coletar 10 óvulos na punção, a média é que a gente tenha 8 óvulos maduros. Após isso, a gente precisa fertilizar esses óvulos. A gente passa eles pelo processo da ICSI ou da FIV e a gente espera que a gente tenha cerca de 80% de fertilização. Ou seja, desses 8 óvulos maduros que a gente tinha, a gente espera ter cerca de 6 ou 7 embriões fertilizados. Depois da fertilização, a gente precisa que esses embriões dividam, sigam crescendo, entrem no estágio de clivagem e cheguem ao embrião no terceiro dia. No terceiro dia, a gente espera que cerca de 80% também desses óvulos fertilizados cheguem nesse estágio. Ou seja, dos 6 ou 7 que a gente teria fertilizados ali inicialmente, a gente espera ter 4 ou 5 embriões em D3. Após isso, a gente vai para o estágio de blastocisto, que é no 5º dia do desenvolvimento. Esse estágio, a gente espera que tenha uma taxa de cerca de 40% de evolução. Ou seja, dos 4, 5 embriões que a gente teria em D3, a gente tem agora cerca de 2 a 3 embriões no estágio de blastocisto. E esses são os embriões que a gente vai optar ou por transferir ou por congelar. Então, o que acontece? Daqueles 13, 12 folículos que a gente tinha inicialmente, a gente vai terminar com cerca de 2 a 3 embriões no estágio de blastocisto. O que é importante lembrar? Que esses dados que eu passei, eles são uma média, são uma estimativa do que a gente espera de resultado no processo de fertilização de uma paciente. Essa média, ela pode ser influenciada por diversos fatores. Pode ser pela idade da paciente, pode ser por se tem algum outro fator de fertilidade masculina envolvida. Então, essa média, ela pode ser esse é o resultado que a paciente vai ter, ela pode ter um resultado acima da média no tratamento dela ou ela pode ter um resultado abaixo da média no tratamento dela. Mas toda vez que a gente inicia um tratamento de FIV, é mais ou menos isso que a gente espera que ocorra durante todo esse processo e isso é completamente normal e esperado do nosso procedimento de FIV no laboratório. Espero que eu tenha conseguido esclarecer essa que é uma das dúvidas mais comuns das pacientes e contem com a gente para ajudar vocês nessa jornada.